que ele disse? Ele destruirá a terra. Gênesis capítulo 6. Vamos ficar de pé? Gênesis capítulo 6, nós vamos ler o verso 8 e o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Louvado seja o Senhor. Pode assentar-se, irmãos. Glória a Deus. Gostaria de trazer uma história, antes da gente entrar na mensagem. Ela diz o seguinte: um dia, por volta de 1870, o gerente de uma grande ferrovia no leste dos Estados Unidos teve a surpresa de receber a visita de um dos seus concorrentes. Sem perder tempo com formalidades, o homem descreveu um esquema através do qual as duas empresas teriam condições de enganar o competidor e ambas colocá-lo fora do mercado. O resultado significaria milhões de dólares de receita para as duas empresas. De imediato, o gerente se afastou da sua escrivaninha e disse: Senhor, não é desse jeito que fazemos negócios aqui. Além disso, tenho certeza que o senhor Vanderbilt, proprietário da empresa, não aprovaria. O outro homem disse: não vejo por que incomodar o idoso cavalheiro com isso, continuou o homem. E como eu lhe disse, temos aqui uma ordem de pagamento de 10 mil dólares em seu nome, se achar conveniente usá-la. Respondeu o gerente: lamento, e isso está fora de questão. Eu falei 10 mil? Foi errado. Na verdade, a ordem é o dobro dessa quantia. Diante disso, o executivo afastou-se ainda mais da sua mesa e fixou os olhos no visitante, que foi interpretando mal o motivo da sua reação, e acrescentou apressado: mas podemos dar um jeito e subir para 30 mil dólares. Colocando-se de pé de um salto, o gerente reagiu: saia do meu escritório, saia já, seu patife, antes que eu mande expulsá-lo. Depois de o visitante ter se retirado, o secretário, que tinha ouvido toda a conversa, entrou. Encontrou o patrão sentado na escrivaninha, enxugando a testa. Senhor, disse ele, nem sei o que dizer, mas eu o admiro muito. Não diga nada, respondeu o chefe, erguendo a mão. A verdade é que eu precisava mandar esse homem embora depressa. Ele estava chegando perto do meu preço. Parecia que ia terminar de outra maneira, não era?
Essa história, irmãos, ela tem mais de 100 anos que ela foi contada, mas ela parece muito com a história do nosso Brasil de hoje, 2017. Essa história que um homem quer subornar o outro com uma vantagem para que ambos tenham vantagem financeira, não é nada, mas nada diferente daquilo que nós ouvimos nos jornais todos os dias. De como o dinheiro das empresas públicas é mal administrado, é desviado para fins próprios. Irmãos, não é de hoje que existem políticos corruptos. Não é de hoje que existem empreiteiros corruptos. Como hoje existe gente assim, há 100 anos atrás existia. Há 1000 anos atrás existia. Há 5000 anos atrás existia. Sabe, irmãos, eu creio na Bíblia de uma forma, em alguns trechos da Bíblia, eu creio de uma forma. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e não há um justo sequer. Eu creio nisso como verdade absoluta. Não há um justo sequer, porque em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as gerações, sempre houve pecadores. Desde que o pecado entrou no mundo, conforme está escrito lá em Gênesis 3, toda a humanidade tornou-se inimigo das práticas de honestidade, inimigos daquilo que é bom, do que é respeito pelo próximo, do temor a Deus. Sabe, irmãos, se você entrar numa sala que só tenha crianças, aquelas crianças que a gente olha e diz tão inocentes, parecem uns anjos, todo pecador. A gente tem certeza disso quando tem aquela ruma de brinquedo e a criança chega lá, pega todos os brinquedos, aí fica um que ela não consegue segurar porque a mão já está cheia. Chega outra criança, pega o brinquedo que está no chão e aquela ruma de brinquedo que ela já está segurando não faz sentido algum. Ela quer o que está na mão do outro. E às vezes a gente é assim também, mesmo adulto, sabe? A gente chega num determinado lugar, eu conheço, meu filho é assim, viu? A gente vai a um determinado lugar, vai a uma praia, mas está muito quente. Mas é uma praia, não é para isso. A água é salgada. Fazer o quê? Sabe, irmãos, sempre descontente, mesmo sendo algo que deveria ser prazeroso, mas sempre mostra. Assim como são as crianças, são também os adultos. Nós todos somos pecadores. Todos. Desde que o pecado entrar no mundo, não escapou um. Todos somos pecadores. E parece, irmãos, que as coisas estão piorando. Eu não vejo melhoras, apesar de que alguém, e alguns, na verdade, dizem que a humanidade está caminhando para uma espécie de evolução e as coisas estão melhorando, mas eu creio que não. Eu vejo que cada dia que passa as coisas estão piorando. A Bíblia diz, irmãos, lá em Mateus 24, 38, diz assim: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, não mudou nada, casando e dando-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Pronto, isso aqui mudou. Hoje o pessoal não casa mais. Relação sexual, fora do casamento, nem se constrange. Não, é aberto mesmo. E casa, se descasa e casa mais ou menos umas 30 vezes. Isso, irmãos, é os dias de hoje. Eu vejo que isso é um retrocesso, as coisas estão piorando. Isso aqui, irmãos, é um sintoma de uma sociedade decadente que está desvalorizando preceitos da família, valores da família. E como a gente tem hoje tudo de ruim, nos dias de Noé também. E a gente tem que fazer uma pergunta, né? A gente vai estudar hoje o proceder de um homem justo em meio a uma cultura totalmente corrompida. Como seria o procedimento? Eu não vejo diferença, irmãos, dos dias de Noé para os nossos dias. É pecado. O coração do homem é recheado de pecado. Os pensamentos do homem são inclinados para o pecado. Como a Bíblia diz, não há um justo sequer, não escapa ninguém. Todos pecaram, todos são pecadores. E como Noé conseguiu sobreviver a essa fase, a sua vida cristã, a sua vida com Deus e a nossa vida cristã nos dias de hoje. Como é a vida de Noé e como a vida de Noé pode nos inspirar? Vejamos, entrando aqui no texto, verso 8 diz:
A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Aqui eu quero fazer perguntas aos irmãos. Uma pergunta essencial. Noé foi alvo da benevolência, da bondade de Deus, porque era justo, íntegro e andava com Deus? Ou Noé era justo e íntegro e andava com Deus porque porque a benevolência de Deus o alcançou? Vamos tratar primeiro dessa pergunta, a primeira pergunta. Noé, ele foi alvo da bondade de Deus porque era justo e íntegro e andava com Deus? Bem, irmãos, se os irmãos eles pensam positivamente a respeito disso, se a resposta a essa pergunta é sim, a gente está aqui na teologia do mérito, na ideologia do mérito, ou seja, que Deus ele foi bom para Noé porque Noé mereceu a bondade de Deus. Sabe, irmãos, a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Você sabia que essa ideia, a ideologia do mérito, ela está impregnada em nós? Quando a gente é criança, pelo menos passou comigo, minhas tias, meus tios chegavam para mim e diziam assim: Roberto, se comporte, seja um bom menino durante todo o ano, que em dezembro Papai Noel vai te dar um presente. Eu acreditava nisso. Então eu me comportava e quando chegava dezembro eu recebi o meu prêmio. Mas olha só, eu só me comportava quando alguém me lembrava que eu precisava me comportar, quando, pela intenção de receber algo. Então quando chegava dezembro, eu já sabia, tirei nota boa na escola, passei de ano por média, não fiquei em recuperação, recebo um presente. Essa, irmãos, é a ideia da ideologia do mérito. Mas se a gente aplicar isso a Noé, também vai se aplicar a nós. Se Noé, ele foi alvo da bondade de Deus porque mereceu, aí, irmãos, a gente entra em contradição com o demais da Bíblia, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Além do mais, a Bíblia diz aqui, irmãos, que aquela geração, verso 12 aqui do capítulo 6, toda aquela geração, verso 2 diz: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido em sua conduta. Então Noé, ele também havia pecado. Ele não era diferente das pessoas da sua época. Ele também tinha pecados no seu currículo. Mas vamos à segunda pergunta, já que a gente já tratou aqui da primeira e a gente já sabe que a resposta para cá não é um sim, mas a gente daria um sim para essa segunda pergunta. Noé era justo e íntegro e andava com Deus porque a benevolência de Deus o alcançou? Eu penso que essa resposta é mais coerente, um sim aqui cabe. Sabe, irmãos, porque Noé, ele precisava da bondade de Deus na sua vida. Ele não teria condições de ser um homem justo, ele não teria condições de ser um homem íntegro, e ele não teria condições de ser um homem que andava com Deus, se Deus primeiro não chegasse na sua vida. Do mesmo jeito, eu e você, nós não teríamos condições de alcançar a salvação, se primeiramente Deus não enviasse seu Filho. Se primeiramente Jesus não fosse até a cruz e derramasse todo o seu sangue por nós. Se o Espírito Santo de Deus não nos convencesse, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo, nós não seríamos salvos. Mas porque Deus agiu em nosso favor, Deus teve esse plano e enviou o Filho. O Filho cumpriu o desígnio do Pai e foi à cruz, e o Espírito Santo chegou no meu coração, no seu coração, nos deu um entendimento. Aí nós compreendemos o risco que corríamos. Aí nós compreendemos a bondade e o amor de Deus, a graça de Deus, nos achegamos a Deus. Mas porque primeiro, Deus, ele foi bom. E como Deus, ele foi bom para Noé, aí Noé se tornou um homem justo, íntegro e andava com Deus. O verso seguinte, que é o verso de número 9, nós vamos começar a tratar dessas qualidades
que a Bíblia apresenta na vida de Noé. Interessante, olha o que diz a Bíblia. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo. Homem justo. Não existe ninguém melhor do que Paulo para explicar o que é um homem justo. A Bíblia diz, Romanos capítulo 1, verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E ainda, Romanos 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que Noé ele foi justificado? Sim. Noé ele se tornou um homem justo da mesma maneira que eu e você, irmãos, nos tornamos justos. Não foi pelos seus atos, não foi pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios méritos, mas ele se tornou justo porque ele foi justificado. Justificado por meio da fé. Mas Roberto, qual é a fé? Porque a gente não vê descrição em Gênesis a respeito da fé de Noé. Mas a Bíblia como um todo traz essa informação. E a gente vê isso lá em Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele herdou, irmãos, justiça para ele, segundo a fé. A mesma fé, a mesma forma pela qual Noé alcançou benevolência, o mesmo meio, foi o mesmo meio pelo qual nós alcançamos a benevolência, pela fé. Pela fé. A segunda qualidade, no ponto 3 aqui, a respeito da vida de Noé, a Bíblia diz que Noé era íntegro entre o povo da sua época. Integridade, irmãos, não é a mesma coisa que perfeição. Às vezes a gente confunde integridade com perfeição. A palavra íntegro vem de inteireza, de ser inteiro, completo. Mas o significado aqui, o texto quer nos passar, íntegro é aquele que ama as coisas de Deus, que ama, irmãos, Deus, e Deus ele é justo. Então logo o íntegro ele tem que amar a Deus e as coisas de Deus, tem que amar a justiça. E a Bíblia também fala a respeito de Noé, a respeito de como ele tratava as coisas de Deus. 2 Pedro capítulo 2, verso 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, pregador da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé, pregador da justiça. Deus fez mais ou menos com Noé o que fez com Jonas em Nínive. Deus, ele mandou um profeta para Nínive e disse: Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. E aquela cidade se arrependeu. E Deus não destruiu aquela cidade naquele momento, porque aquela geração mostrou arrependimento. Na época de Noé, a geração de Noé, Deus também não deixou aquela geração sem testemunho. Havia um pregador da justiça, havia uma boca de Deus ali falando, clamando pela justiça para que houvesse arrependimento. Mas diferente, irmãos, daquela cidade chamada Nínive, a geração que viveu nos tempos de Noé não se converteu, não se arrependeu ao Senhor. E talvez alguém diga assim: não se converteu porque Noé não era um grande pregador. Conversa, irmãos, Noé foi o maior pregador da Bíblia. Noé ele pregou para a sua família e toda a sua família se converteu. Melhor pregador do que esse não existe. Imagina aí, eu não consegui isso até hoje. Tem pregadores, irmãos, que não conseguiu colocar toda a sua família debaixo do altar do Senhor. Mas Noé, ele foi, eu digo, sem sombra de dúvida, o melhor pregador da sua época, porque sem instituto de teologia, sem livros de auxílio,
sem, irmãos, conselhos de alguém mais experiente. Noé pregou e toda a sua família se converteu ao Senhor. Entrou na arca sua mulher, seus filhos e as suas noras. Eu duvido, irmãos, que alguém da nossa geração consiga fazer uma coisa como essa, mas eu torço para que aconteça. Que haja, meu Deus, um pregador aqui cheio do Espírito Santo com essa capacidade de falar a todos os parentes, e todos os parentes, irmãos, se entregarem ao Senhor. Porque Noé, irmãos, era um homem íntegro, aí ele buscou algo que nós também temos que buscar: excelência. Excelência. Nós costumeiramente fazemos alguma coisa e quando nós vemos que está contento, nós estamos satisfeitos. Não, ficou bom, está legal, dá para se aproveitar, tá bom, dá um tapa e vai-se embora. A gente costuma fazer isso, mas com as coisas de Deus não é assim. Noé, ele tratou as coisas de Deus, irmãos, com excelência. E tinha dois motivos para isso. Um é que ele era um homem íntegro. A Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deus entregou o projeto e ele fez tudo como Deus tinha ordenado. Olha, irmãos, construir uma arca naquele tempo, com aquela tecnologia, na base do serrote, do prego e do martelo. E olha, 135 metros, 3 pavimentos. Era madeira pesada, tem que trazer madeira de longe. Foi uma obra, mas Noé, ele fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Porque se não fosse do jeito que Deus tinha ordenado, o navio afundava, a arca afundava. Então ele tinha uma boa razão, irmãos. Só dá certo quando a gente faz do jeito de Deus. A excelência a gente só alcança quando faz do jeito de Deus, do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Senhor mostrou. Quando a gente age dessa maneira, quando a gente procura dessa maneira, a gente consegue, irmãos, a excelência. E a gente se encontra nesse patamar de ser um homem e uma mulher íntegros diante de Deus. A terceira qualidade, irmãos, da vida de Noé que o texto nos apresenta é que ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Andar com Deus, irmãos, é o sinônimo de intimidade. Não tem como falar de Noé sem falar do seu bisavô Enoque. A Bíblia diz, alguns versos antes, que o bisavô de Noé, Enoque, andava com Deus. Em meio a gerações e gerações de gente contaminada com o pecado, inclinada a fazer as coisas erradas, houve um homem que andou com Deus, e andou 300 anos com Deus. 300 anos é uma boa caminhada. As pessoas naquela época viviam muito. 300 anos, irmãos, é uma excelente caminhada, dá para conhecer bastante a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus ele se agradou tanto de Enoque, que tomou Enoque. Enoque não terminou os seus dias aqui na terra, Deus o tomou para si. Eu imagino o grau de intimidade entre Enoque e Deus. E na descendência de Enoque nós encontramos lá seu bisneto Noé, que foi outro que andou com Deus. Interessante falar sobre isso, sobre intimidade. O Salmo 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Imagine aí, irmãos, Deus cochichar nos seus ouvidos os segredos dele. Que intimidade! Eu não sei se você já teve essa experiência. Alguém de muita intimidade, de muita confiança, chegar para você e dizer: eu posso te contar um segredo? Você pode guardar um segredo para mim? Sabe, não é todas as horas que isso acontece. Não é todo tipo de gente que tem confiança em outra pessoa para contar um segredo. Mas Noé andava com Deus. E a palavra de Deus aqui, irmãos, nos mostra o que é andar com Deus, que é intimidade. Sabe, irmãos, andar com Deus é uma experiência rica, gloriosa.
ser íntimo do Senhor. É um desafio também para nós, nos nossos dias, andar com Deus. Igreja, vamos andar com o Senhor. Vamos caminhar com o Senhor durante os nossos dias aqui na terra. É um desafio, sabe, irmão? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Não é novidade alguma para vocês, irmãos, que Deus ele fala. Os irmãos sabem disso. Deus ele fala nos cultos, nas pregações. Deus ele fala, não somente nas nossas reuniões aqui, nas reuniões nas casas. Deus ele fala. Quando a sua palavra está sendo pregada da forma correta, Deus ele fala. Isso não é extraordinário. O extraordinário, irmãos, é nós ouvirmos a sua voz. Isso sim é extraordinário. Nós ouvirmos a sua voz. É um desafio para nós, no nosso tempo, andar com Deus. Mas olha só, irmãos, Noé vivia numa época, numa cultura totalmente depravada. Noé vivia numa época, numa cultura totalmente contaminada pelo pecado. Nós também. Mas Noé foi um homem justo porque Deus agiu com bondade na sua vida. Noé foi um homem íntegro porque buscou as coisas de Deus, amou a Deus e amou as coisas de Deus. E Noé andou com Deus porque se esforçou, teve desejo para, irmãos, andar com Deus. É um desafio para nós. E através da vida de Noé, que foi alguém que passou pelas mesmas lutas, numa época diferente, mas num contexto parecido com o nosso, e ele conseguiu andar com Deus, nós também podemos andar com Deus. Eu vou concluir. Noé se tornou um homem justo porque Deus fez dele um homem justo. Noé, irmãos, foi um homem íntegro porque vivendo num mundo de pecado, ele viveu sem se contaminar, sem se sujar. Ele andou com Deus, irmãos, porque ele deixou ser guiado por Deus. Ele deixou, irmãos, que o coração de Deus fosse o seu coração, e Deus o envolveu e Deus conduziu a sua vida. Como Noé, somos salvos pela graça, nós não merecemos, não merecemos. Em nossas vidas, o nome do Senhor deve ser glorificado por isso, irmãos. Porque nós somos salvos pela graça, nós não teríamos condições de nos salvar, nós não conseguiríamos fazer, nós não conseguiríamos alcançar. Mas pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, não está em nós, é dom de Deus. Deus nos dá essa fé para que possamos crer. E a graça, ela se concretiza em nossas vidas e nós somos salvos. Então nós devemos glorificar sempre o nome do Senhor. E entender, irmãos, que jamais obra alguma, coisa boa, nós temos que fazer coisas boas. O Senhor nos salvou para isso. Não são essas coisas que nos salvam. Nós somos salvos para as boas obras. Não são as boas obras que nos salvam. Novamente, nós somos salvos pela graça e nós devemos glorificar o nome do Senhor por isso. Estamos buscando ser reconhecidos como os que receberam a graça de Deus? Aí é que está. Deus registrou a sua opinião a respeito de Noé. Disse que Noé era um homem justo e íntegro, comparado com os homens da sua época, e que andava com Deus. Deus ele deixou registrado. E eu tenho certeza que as pessoas que não creram na pregação de Noé, também viam nele em algo diferente. Olhavam para Noé, construindo algo que parecia inacreditável. O que é isso, Noé? É um barco. Para que, Noé? Vai vir uma grande enchente e quem não se arrepender e entrar no barco não vai ser salvo. E aquela multidão dava gargalhada. E a multidão não cria na pregação de Noé. Mas, com certeza, Noé era luz naquela geração. E como luz, ele brilhou. E como luz, ele foi reconhecido dessa maneira.
E nós, irmãos, nós temos que ser reconhecidos como aqueles que receberam a graça de Deus. Esse tem que ser o nosso testemunho, que nós somos salvos pela bondade e pela misericórdia de Deus, e que o mundo deve ver em nossas ações os benefícios de Deus por nós. Nós não vamos fazer obra para que o nome da igreja venha a ser glorificado, não. Nós não vamos fazer obra para que receba tapinha nas costas, não. Nós não vamos fazer obra, irmão, por motivo algum, se não for para a glória de Deus. Somente só para a glória de Deus. E que as pessoas possam reconhecer, Deus fez algo na vida de Roberto, porque ele está fazendo a obra de Deus. Deus, ele está fazendo algo na vida de Rosa. Deus está fazendo algo na vida de Raimundo. Deus está fazendo algo na vida de Otani. Que o mundo reconheça estas coisas e glorifiquem o nome de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar?